Olá, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez no Integra, Escola de Psicanálise, localizada aqui na Vila Mariana, e vamos falar hoje de um assunto extremamente importante, um assunto árduo, né? Então, para isso nós trouxemos uma grande especialista em psicanálise, uma conhecedora, inclusive ela é idealizadora do Integra, que é a Pepita, que vai falar um pouquinho sobre essa questão do trabalho. Então hoje, dia 1º de maio, vamos falar especificamente trabalho. Sim, O que né? você poderia Oi, dizer? Regina, tudo bom? Então, assim, dia do trabalho, vamos falar sobre trabalho. Em atendimento, o que acaba acontecendo? As pessoas chegam e dos setores da vida, elas trazem alguma queixa bem aflorada. Ou família, relacionamento, trabalho, vida financeira, saúde. Acaba envolvendo tudo, né? Então, são pilares, né? As pessoas chegam, elas trazem os pilares da vida dela e tem uma questão mais emergente. E o que a gente observa? Que é muito comum a questão do trabalho ser uma das fontes de angústia, de ansiedade. Então, enquanto a gente estava aqui se preparando para falar sobre trabalho, eu resolvi dar uma olhadinha à origem da palavra trabalho. E eu fiquei até um pouco assustada. Olha só, a palavra trabalho vem do latim tripalium, que é um termo utilizado para designar instrumento de tortura. Ou mais precisamente, um instrumento feito de 3 paus aguçados, munidos de pontas de ferro, na qual os agricultores batiam o trigo, as espigas de milho, linho, para rasgar e para esfiapar. Também era usado para selar animais, gado, cavalo, etc. Ou seja, a origem dessa palavra já vem de tortura. Então, vamos abrir por aqui o nosso bate-papo? Com certeza. Diante dessa palavra trabalho, da qual você acabou de fazer um estudo, né? Um estudo até aprofundado, sociológico aí, atualmente, trazendo isso para o nosso mundo contemporâneo, como que fica essa questão árdua do trabalho? A questão árdua do trabalho, vamos lá, é uma fonte de angústia, de ansiedade nas pessoas que a gente atende. Porque a psicanálise, ela gosta de ir lá para a infância. Então, vamos lá para a infância. Qual é a primeira pergunta que as pessoas fazem, né? Uma das principais perguntas que as pessoas fazem para as crianças. O que você vai ser quando crescer? Essa é uma das principais perguntas. E a criança não tem nem ideia, né? Ela não sabe nem o que ela está fazendo ali naquele momento, né? Então, mas essa é uma das primeiras perguntas, porque a gente sempre faz essa visão dessa panorâmica do histórico de vida da pessoa para entender a angústia de hoje. A gente precisa entender o percurso que ela fez para chegar até aqui. Então, a história do trabalho já começa lá atrás. Você vai trabalhar com o quê? O que você vai ser quando crescer? Nunca te fizeram essa pergunta, Rê? Nossa, direto, né? Ah, mas o que você pensa? Ó, tem que estudar, viu? Tem que estudar para você ser alguém, né? Aquela cobrança excessiva que os pais acabam fazendo em cima das crianças. Aí a criança fica pensando, mas por que eu tenho que trabalhar? Né? Ela ainda não tem essa ideia de associação do trabalho, a remuneração, a parte financeira. Aí muitas vezes o pai, né, vem com aquela intervenção, olha, você precisa trabalhar porque ó, eu estou pagando a sua escola, tem que tirar nota. E assim vai, se você não consegue trabalhar, você não tem a bicicleta, o videogame, ou então o celular, né? Então eu acho que há digamos assim, um peso, né, em cima dessa terminologia do trabalho. E tem mais uma coisa interessante aí. Hoje, a gente consegue ter uma mobilidade social. Então, quer dizer, pais que de repente não tiveram condição de fazer uma formação, hoje eles conseguem proporcionar isso para os filhos. Lá para trás,
não tinha essa mobilidade social. Então, se o cara é ferreiro, o filho vai ser ferreiro. Se a pessoa lá, os pais são nobres, o filho vai ser nobre. Se o pai tem algum negócio, o filho vai ter algum negócio também. Então, há um tempo, né, há muitos anos, isso se repetia. O filho ia seguir os passos do pai. Não tinha essa ideia de ele ser o que ele tem uma habilidade ou o que ele gosta de fazer, ou seja lá o que for. Ele tinha que repetir aquilo que foi ditado. Quando te perguntavam o que você quer ser quando crescer, o que você falava? Eu penso em ser professora. E você foi, né? Exatamente. Ou eu falava assim, bom, se eu não for professora, eu quero ser veterinária. Mas veterinária, né, era um curso da época que era só, né? Mas porque eu gostava dos animais, gostava dos bichinhos, mas nunca me passou pela cabeça ser veterinária, porque eu falei, na hora que tiver que abrir a barriguinha do bichinho lá, não dá certo. Chega atropelado lá, não dá, né? Aí já gostava. Mas é interessante essa associação e como que a criança recebe essa informação, né? Eu tenho que ser o que o meu pai ou minha mãe é. Meu pai é policial, então eu quero ser policial. Geralmente eram as profissões, advogado, médico, engenheiro, né? Era muito comum. Né? Ou os pais, às vezes, eram professores. Às vezes o pai trabalhava, por exemplo, numa indústria automobilística, então fazia questão que o filho seguisse aquela carreira. Exato. Quando me perguntavam o que você quer ser quando crescer, minha mãe tinha negócio. Minha mãe era comerciante, ela tinha um negócio. E quando me perguntavam, falavam, você vai continuar com o negócio da sua mãe? E eu falava algo do tipo, eu quero escutar. Eu nem sabia o que eu estava falando, mas eu falava que eu queria escutar. Olha que legal, já está no seu sangue, né? Já, eu queria escutar, mas eu nem sabia que existia psicologia, eu não sabia nada disso. Eu quero ficar escutando histórias das pessoas, era isso que eu falava. Só que na época de prestar faculdade, eu acabei prestando administração, como eu já comentei aqui, porque seria mais rentável, porque se achava na minha família que psicologia não era profissão e não dava dinheiro, né? Interessante essa questão. Durante muito tempo as pessoas pensavam dessa forma e até hoje muitas vezes a pessoa busca o curso de psicanálise e eu pergunto, né, por que você está fazendo o curso de psicanálise? E aí eles vêm com aquela dorzinha no coração, falando assim, Regina, sabe o que eu queria ter sido psicóloga, meu sonho era ter estudado psicologia, mas na época os meus pais não me permitiram. Então eu ouvi muito isso daí na clínica. Interessante isso. E eu perguntava, mas por quê? Qual o motivo? Meu pai falava que era uma profissão que não era rentável, né? Então, são as crenças, né, que as pessoas criam. E só um parênteses aqui, né? A gente falou de negócio, meus pais tinham negócio. A origem da palavra negócio, né? Que hoje eu estou na ideia das origens. Da etimologia. Negócio é negar o ócio. Então, para você não ficar ocioso, para você negar o ócio, você fazia alguma coisa. Tinha que ser empreendedor. Então, fecha o parênteses aqui. E eu vou falar uma coisa para vocês. Isso daí é totalmente leviano, porque negócio, né? Negar o ócio. Negar o ócio. Quando você é dono do seu próprio empreendimento, você acha que trabalha mais, né, Pepita? Porque trabalha muito mais. E você nega o ócio. Né? Você nega o ócio. Então vai bem ao encontro do que está propondo. Agora sim, vendo essa questão hoje, dia 1º de maio, que é dia do trabalho, que é um dia extremamente importante até para a classe brasileira, então levando em conta toda essa questão que a gente está observando aqui, da etimologia, da palavra, da criança, vendo o quanto a palavra trabalho ela tem algo árduo, né? Até eu estava comentando aqui nos bastidores, há muito tempo atrás eu atendi um paciente que ele tinha um problema muito sério, que ele não entendia por que ele não conseguia ficar em um trabalho, né, em uma empresa. Então ele desenvolvia, ficava 2 meses, aí era mandado embora. Aí ficava mais 1 mês, depois ficou... A empresa que ele conseguiu ficar mais tempo foram 6 meses.
Dentro do processo terapêutico, né, durante algum tempo, descobre-se lá que no momento que ele estava na fase de desenvolvimento, a mãe dizia para ele: a mamãe precisa trabalhar e você precisa ir para a escola. A mamãe precisa trabalhar e você precisa ficar com a vovó. A mamãe precisa trabalhar e você tem que ficar sozinho, quando ele já estava maiorzinho, né? E ele chorava muito porque ele se sentia muito solitário com essa questão da mãe ter que deixá-lo para ir trabalhar. Então, o que ele fez? Ele associou o trabalho com a perda da mãe, né? Com uma coisa ruim, né? Uma coisa ruim. Uma Quando, coisa na verdade, ruim, né, não deveria ser mais. E aí, depois a gente desconstrói isso dentro do processo terapêutico, dentro da clínica. E aí eu queria perguntar para você, Pepita, que está já há um tempo aqui no Integra, construiu tudo isso com muito trabalho, né? Muito trabalho mesmo, muita dedicação. Como que as crianças, muitas vezes, porque aqui a gente também tem atendimento infantil, tá? Então, elas chegam com essa demanda, né? Da ausência dos pais por conta mesmo desse trabalho. Mas que hoje é visto até de uma forma muito positiva, né? Desde que, obviamente, seja acompanhado por um terapeuta, né? Por alguém que consiga conciliar essa ausência. Você me fez lembrar, antes, né, de pensar nessa questão das crianças, eu lembrei das minhas crianças, dos meus filhos, quando eram pequenos. Eles escutavam o pai falando: vou trabalhar. Então eles me perguntavam: mãe, você está indo trabalhar? Que hora você volta do trabalho? E aquilo não batia bem para mim. Trabalho? Eu estava indo atender, eu estava indo fazer algo que eu queria, porque realmente eu acabei me achando depois na minha verdadeira profissão. E eu falava assim: mas eu não estou indo trabalhar, eu estou indo exercer a atividade que eu gosto e que por acaso é remunerada. Então lá para eles eu não falava trabalho, não, eu não estou indo trabalhar, eu não considero que eu estou indo trabalhar. Eles entendiam? De alguma forma parece que essa coisa do trabalho era essa coisa sufocante, torturante, cansativa, e eu vinha muito feliz, eu me arrumava para ir atender, até hoje, né? Mas na época eles viam assim, eu me arrumando e toda feliz. Você está indo trabalhar? E eu falava assim: não, é uma atividade que eu exerço, que eu amo e que é remunerada. Olha que né? legal. E com relação às crianças, a gente tem visto muita coisa também, principalmente com o home office. Os pais estão tendo dificuldades, porque a criança vê os pais em casa, então elas acham que é um momento de lazer, e não é. Então, estão aparecendo algumas queixas nesse sentido, que as crianças não estão entendendo que os pais estão em casa trabalhando. Eles acham que eles podem a qualquer momento entrar. E tem vídeos bem engraçados, né? Teve um no começo da pandemia, que o cara era jornalista e ele estava ali fazendo uma matéria e a criança entrou e a mãe atrás agachada como se ninguém estivesse vendo e pegou a criança. Então a gente ainda está se ajustando nesse novo momento, né? O momento que os pais estão em casa, mas não estão à disposição. Outra coisa que a gente acompanha, né? Só que é um pouco mais antigo, é assim, os pais, para irem trabalhar, acabavam sendo mais permissivos com as crianças. É que eu não fico com ele, então eu acabo cedendo em muita coisa e presenteando em muita coisa. Há uma troca, né? Compensando com coisas Sim. materiais e também pela própria culpa da mãe, que fica em casa o dia inteiro e a criança está lá, e quando ela encontra com a criança, ela acaba sendo mais permissiva e deixando de pôr limites que são necessários. E isso é muito comum acontecer e aliás, é uma coisa que hoje em dia a gente observa bastante, essa questão da troca, né? A mãe quer dar as coisas para o filho porque ela trabalha, então ela acredita que ela trabalhando há uma falta, né? Quando na verdade a falta sempre vai existir, tá? Então você que é mamãe aí, tá aí, não se preocupa, né, em querer suprir isso, porque a falta ela faz parte até do processo de desenvolvimento natural e saudável da criança, né? Exato.
E saudável. por falar nisso, a Regina vai dar um curso de psicoterapia infantil. É isso mesmo. Aqui no Integra, nós Aguardem, um aguardem. curso de psicoterapia infantil, atendimento, manejo, anamnese. Então façam porque vocês vão adorar. E, obviamente, com a supervisão da Pepita, que ela tem muito conhecimento e muita qualidade, ela coloca nos cursos para fazer uma coisa top para vocês, viu? Pode esperar que vai vir coisa boa aí. E tem também outro curso que nós precisamos falar, né? Que é o Psicoterapia Breve. Sim. Tá? Que nós vamos ter aí o curso de Psicoterapia Breve, aliás, já está, né? E o curso de Psicanálise, que vai iniciar em agosto deste ano de 2023. Então, não deixem de fazer inscrição, né? Nós vamos passar a grade curricular. Gente, a grade curricular do Integra é uma coisa impressionante. Aliás, eu sempre comento isso com todo mundo que me procura. É uma grade que tem uma qualidade, né, no que nós deixamos aí bem claro que é psicanálise. É uma grade curricular que vai trazer temas que estão, inclusive, muito ligada ao contexto contemporâneo. Isso que eu achei muito bacana, né? Suicidologia, né? A antropologia, para a gente entender como que é o pensamento do ser humano naquele momento. Psicofarmacologia, Exato. Psicossomática. Muito bom, gente. Então, façam-se. E aí, complementando, né? A gente está falando de trabalho. Dia 1º, então, onde a gente está? Fazer o curso de psicanálise, fazer a formação te possibilita uma nova profissão. Então, repetindo aqui o que a gente já falou algumas vezes, a psicanálise, ela não é reconhecida como um curso universitário, é um curso livre de formação técnica, em resumo seria isso. Então, você fazendo a formação em psicanálise, você pode estar construindo a sua nova carreira, né? De repente você está aí e não está contente no seu trabalho, você está com burnout, você está com ansiedade, você está com estresse, você está infeliz, você não está contente com aquilo que você faz. Fazer o curso de psicanálise te proporciona essa oportunidade de exercer uma nova atividade remunerada, como eu falava. Não é um trabalho, é uma atividade remunerada, porque é algo que eu gostava. Então, fazer psicanálise para mim não era um trabalho. Não é o tripalho, como diz lá, né? Exato. Não é algo árduo. Acho que é ao contrário, é algo prazeroso, porque a proposta é justamente trazer aquela pessoa que está em angústia e sofrimento, né? Trazer um pouco de acolhimento, trazer um pouco de ressalvas ali do que ela está passando, para ela poder tentar ali ressignificar o papel dela. Eu acho que é bem isso, né, que a gente faz. É exatamente isso. Então, para a gente encerrar o nosso bate-papo de hoje, eu deixo algumas reflexões. Você gosta do seu trabalho? Você ama o que você faz? A sua remuneração mensal está de acordo com o que você se dedica nesse seu trabalho? Você poderia dizer, como eu, que exerce uma atividade que ama e por acaso é remunerada? Ou você diria, eu trabalho com essa angústia na palavra? Né? É verdade. Essa pergunta que você fez, Pepita, é uma pergunta de extrema importância. Vale a reflexão, né? Porque muitas vezes você não precisa ganhar muito, mas você está feliz com o que você faz. Não é mesmo? Você estando feliz, você tem um bem-estar como um todo. Família. Um bem-estar emocional, mental e, por que não dizer, até físico, porque você tem mais disposição para caminhar, para fazer uma viagem. Você está mais feliz com a família, você se importa, você fica menos irritadiço porque alguém falou alguma coisa, você releva muito mais. O bem-estar já começa nesse o trabalho, né? Essa parte, né, da atividade é uma coluna muito importante da vida da gente. Então, você precisa estar bem com isso. É onde você se socializa, onde você conhece pessoas, né?
O ambiente também tem que ser um ambiente acolhedor, um ambiente agradável, porque na empresa isso também faz parte do crescimento até pessoal, né? Exatamente. Mas é isso aí. E a Regina falou de veterinária, e aí eu me lembrei um pouco, né, das aulas de etologia, que a gente também tinha, mas a gente colocou mais Lacan na grade, então saiu etologia, que seria o comportamento animal. Se a gente pensar em termos de comportamento animal, a formiguinha faz o que o dia inteiro? Trabalho. Ela tá lá trabalhando. Ela tá trabalhando, leva o alimento Tem lá. até aquela historinha lá da cigarra e da formiga, que a cigarra ficava lá cantando. A cigarra estava exercendo a atividade dela, ela estava cantando. Então deixo, né, a pergunta: você está feliz na sua atividade diária, que é remunerada? Então é isso, pessoal. Quer mais ver? Só isso? Então seguimos, esperamos vocês aqui no nosso canal Integra. Abraço forte e até!